Capítulo 2. O compromisso no casamento. Até que os filhos, a sogra e outros nos separem. Eu recebo como legítimo esposo para cuidar e amar deste dia em diante, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, até que a morte nos separe. Lembra-se dessas palavras? Você já as ouviu e as proferiu tempos atrás, não é mesmo? Ou será que esse momento da cerimônia do seu casamento foi esquecido? Na sociedade permissiva em que vivemos, acostumada a fugir às responsabilidades, em que o que importa é a autogratificação, autossatisfação, e em que a palavra comprometimento foi quase retirada do vocabulário, pergunto-me, por que atualmente há tanta separação, desquite e divórcio? Sei que muitos fatores sociológicos, psicológicos estão envolvidos, porém, aqui quero enfatizar um fato que, assim entendo, contribui para tantas desuniões. O conceito humanista permeia o mundo. Deus é retirado do centro do universo. Em seu lugar, o indivíduo é entronizado, o eu. O ser humano é a autoridade máxima. Em consequência, a prioridade está na autossatisfação, na autorrealização. Surge assim o hedonismo, doutrina segundo a qual o prazer individual e imediato é o único bem possível, princípio e fim na vida moral. Isso repercute também no casamento. Se a pessoa com quem sou casado não corresponde às expectativas que eu tinha em relação a ela, a solução é simples: coloca-se um ponto final na união. Uma jovem de mais ou menos 30 anos sofria de uma doença incurável, mas que levaria muito tempo para progredir. Ela sentiria dores fortes e se tornaria dependente. O próprio médico, certo dia, chamou seu marido e o aconselhou: pense bem em toda a situação. Ela não tem cura e daqui para frente representará um fardo para você. Acho que seria bom considerar a hipótese de deixá-la, ainda mais que estão casados há pouco tempo e jamais poderão desenvolver um relacionamento normal. Esse casal foi colocado diante de duas terríveis realidades: uma doença prolongada e incurável e um casamento que, se continuasse, nunca satisfaria plenamente a ambos. Por que então permanecer casados? Se aquele jovem marido, pensando apenas em si mesmo, fosse responder a essa pergunta, a resposta seria enfática: vou separar-me. No entanto, seus valores eram outros. O médico foi substituído, não a mulher, e eles conseguiram alcançar um ajustamento feliz até a morte dela. Infelizmente, a psicologia moderna está corroída pelo conceito humanista ou hedonista, e vários médicos, psicólogos e psiquiatras dão seu aval a essa filosofia. Realmente há casos que exigem uma separação. Contudo, ela não pode ser a válvula de escape para insatisfações, desentendimentos ou supostas incompatibilidades, coisa que provavelmente poderiam ser contornadas. Deus, quando criou o homem e a mulher e os entregou um ao outro, estava instituindo a família. Resumidamente, foi assim que isso aconteceu. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Gênesis 2:24. Unir-se-á a uma mulher. O verbo unir significa cimentar e indica a natureza permanente do casamento. As duas pessoas estão coladas uma à outra, extremamente próximas. Por isso, qualquer tipo de separação é muito doloroso. Por exemplo, tente separar duas folhas de papel coladas. É praticamente impossível. Originalmente, Deus planejou o casamento para ser uma instituição permanente, não até que a falta de dinheiro o separe, ou a sogra, ou os conflitos, ou a profissão, ou a amante, mas até que a morte o separe. Em nossa sociedade de amor livre, precisamos bradar a importância e a permanência do casamento. Aliás, é interessante essa expressão: abre aspas, amor livre, fecha aspas. Na verdade, é uma contradição, porque amor que é livre não é amor. E se é amor, não é livre, é
comprometido com alguém. É lamentável que em nossos dias o conceito de laços permanentes no casamento esteja sendo desmoronado. Mas não deveria ser assim, porque não são como os laços de fitas que amarram os bonitos presentes de casamento. São laços de aço, forjado pelo calor, forjados através das crises e dos conflitos e da confirmação constante dos compromissos e votos do matrimônio. Este, abre aspas, se une, fecha aspas, é um processo crescente. Por intermédio da variedade de circunstâncias e de situações da vida conjugal, há a oportunidade de constatar-se essa realidade nos mínimos detalhes. O homem e a mulher devem sempre se fazer esta pergunta: será que isto que vou fazer, ou vou dizer, ou pensar, vai nos unir ou nos separar? Fiquei comovido ao ler no livro O Primeiro Círculo a história de Nádia e Nerzin, que ilustra perfeitamente o que é um compromisso permanente. Eles estavam casados há pouco tempo. Ela, uma universitária procurando iniciar carreira. De repente, é privada da companhia de Nerzin, que foi feito prisioneiro político. As pressões que lhe foram impostas faziam o cumprimento dos votos matrimoniais se tornarem praticamente inviável. O futuro brilhante que se delineava na carreira de Nádia poderia ser obscurecido pela prisão do marido. Nerzin, atrás daqueles muros, não via possibilidade de rever Nádia, retomar seu relacionamento afetivo e sexual. Talvez os dois se tornassem velhos e nunca mais pudessem sequer trocar um beijo. Na universidade, Nádia teve oportunidade de iniciar um novo romance, mas o rejeitou com determinação. Nerzin também travava sua luta pessoal no compromisso assumido para com sua esposa. Havia uma oficial do governo que várias vezes insinuara a intenção de manter um relacionamento amoroso com ele, o que lhe traria melhores condições como prisioneiro e, quem sabe, a liberdade. Mas ele também rejeitou essa possibilidade. Em um momento de muita emoção e coragem, Nerzin explica àquela oficial que, mesmo sentindo a necessidade e o desejo de envolver-se com ela, não poderia fazê-lo, pois estava eternamente comprometido com sua mulher. Eu amo somente Nádia. Ela sacrificou sua juventude por mim. Se puder, quero voltar para ela sem que minha consciência me acuse em nada, pois sei que ela tem se mantido fiel. Enquanto morreram para qualquer eventual relacionamento amoroso, Nerzin e Nádia ressuscitaram para um outro, mais sólido e puro entre eles. Uma infidelidade nessas circunstâncias, poderíamos argumentar, seria perdoável de ambas as partes. Afinal, a situação era extremamente difícil. No entanto, a realidade é que o exemplo desse casal citado no livro atravessou fronteiras e enriqueceu, desafiou e confrontou um mundo de egoísmo e hedonismo contumazes. Onde podemos nos apoiar para aprender a desenvolver um compromisso como esse, duradouro, total, permanente, apesar do bombardeio das circunstâncias contrárias e oportunidades favoráveis? Arcar com as decisões e atitudes tomadas. A dignidade humana também se baseia na responsabilidade assumida em relação às próprias ações e atitudes. Prestar contas a alguém do que se faz e fala não é tarefa fácil, mas é um ótimo exercício para o desenvolvimento do caráter. A sociedade desestrutura-se cada vez mais, atingida pelas ações irresponsáveis das pessoas que nela vivem. Para haver comprometimento sério e permanente, é fator primordial que o ser humano, como criatura, em primeiro lugar, preste contas a seu Deus, o Criador. Somente assim, os compromissos poderão ser honrados, mesmo que o preço seja alto. Felicidade.
não pode ser o alvo principal. É preciso buscar o real significado da vida num alvo que não seja unicamente felicidade. Ela não é encontrada quando se torna um fim em si mesma. Há uma lenda que diz poder encontrar-se no fim de cada arco-íris um pote cheinho de ouro. Lá, a felicidade também pode ser encontrada, porém, jamais ninguém conseguiu achar nenhum dos dois. Quando os compromissos de lealdade, fidelidade, etc., feitos no casamento, são colocados como prioridade, a felicidade é um subproduto que vem como decorrência. Seja feliz num Chevrolet Hollywood ao sucesso. A máquina da propaganda promete dia após dia sucesso, realização, mas em nenhum dos produtos recomendados essas características podem ser encontradas em definitivo. E quando essas promessas irreais são transferidas para o relacionamento mais íntimo da Terra, é impossível elas se concretizarem. Sem compromisso não há felicidade. Casamento sem conflito, um mito. Toda união conjugal atravessa conflitos. Não existe um lar que não sofra um transtorno, uma desavença, um desentendimento. O último casal a quem prometeram felicidade para sempre foi Cinderela e seu príncipe encantado. E isso numa historinha da carochinha. Mesmo que seu compromisso com seu marido ou esposa seja total, haverá momentos de irritação, impaciência, discussão e lágrimas. Se os conflitos forem aproveitados corretamente, poderão colaborar para o aprofundamento do compromisso mútuo. A sua primeira aparição, eles não podem provocar dúvidas, mas sim desafios. É mais fácil desistir do que investir. Periodicamente, eu e minha esposa Judite reafirmamos os votos assumidos 42 anos atrás. Sempre reservamos para nós um dia juntos em algum lugar, somente os dois. Ali, verbalmente, tornamos a repetir a disposição e o desejo de sermos leais um ao outro. Aproveitamos ocasiões especiais, momentos significativos e, por meio de bilhetes, flores, cartas, pequenas lembranças e palavras, enfatizamos o juramento que fizemos. Entre Judite e eu, a palavra divórcio não é citada nem cogitada, especialmente quando a ocasião é de impasse, de desentendimento. Não usamos a possibilidade de divórcio como uma ameaça a que lançamos mão quando a pressão é muito forte ou uma carta escondida que mostramos como trunfo para conseguir o que queremos. Ele não é uma alternativa, mas é elemento fora de questão. Quando o casal desiste, leva consigo do primeiro casamento as incompreensões, mágoas e incoerências. Elas, por certo, aparecerão de alguma forma na segunda tentativa. As estatísticas provam que o segundo casamento, em geral, dá menos certo que o primeiro. Não é possível esquecermos dos filhos que, além de sofrerem várias consequências negativas, absorvem o exemplo para no futuro talvez também desistirem de seus próprios casamentos quando passarem por conflitos e tensões. Para mim, a maior prova disso está ilustrada em minha família. Meus pais são divorciados. Minhas irmãs mais novas, logo em seguida, seguiram o mesmo caminho. Caberia aqui o ditado popular: tal pai, tal filho. Direitos entregues, não exigidos. Voltemos à sociedade humanista que já citei. Num dia a dia em que a autossatisfação é exacerbada, entregar os próprios direitos ao cônjuge soa esquisito, fora de moda. Por experiência, já aprendi que quando forço minha esposa a agir do modo que quero ou a fazer o que espero, sempre saio perdendo. Contudo, se voluntariamente abro mão e reconheço minha falha e dou espaço para que ela coloque seu parecer, receba em troca uma reação semelhante. Você acha que no seu casamento chegou a hora de pendurar as chuteiras? Se você estiver nessa situação, pare para pensar um pouco que talvez você tenha se enganado em não arcar com as decisões e atitudes tomadas, em não fazer da sua felicidade o alvo principal do seu casamento, em não estar preparado para passar por conflitos, em querer desistir em vez de investir, em exigir seus direitos em vez de entregá-los.
Na arte de permanecer casado, o ingrediente mais importante da receita é ser comprometido com o seu cônjuge.